Olá, minha fiotada linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula remota, professora, não acaba nunca. Pois é, estamos aqui hoje, eu e a Maria Eugênia, mais uma vez aí nos reinventando e vocês aí em casa também estão, né, se reinventando. Então, hoje a nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre solos, né? Na aula passada a professora já iniciou aí um pouquinho sobre solos. Nós falamos dos solos, né, da importância do solo. Claro, pessoal, não sei se vocês imaginam ao pisar um solo, ao pisar na terra, né, imaginam o quanto de vida e quão importante é esse solo, tão importante é essa terra. Quando a gente pisa lá na terra, ai, sujei meus pés. Meu Deus, que maravilha! Ainda bem que nós temos solo, nós temos terra, nós temos vida, né? Porque o solo, pessoal, ele é um recurso natural. O que é natural? Ele está disponível aí para nós na natureza, né? E o solo é vida. Por que solo é vida? É a partir do solo que nós temos os nossos alimentos. Então, se o solo é tão importante assim, claro que nós temos que estudá-lo. Por que nós temos que estudá-lo? Se ele é um recurso natural, o solo precisa ser muito bem cuidado, né? Ele tem que ser muito bem manejado. Ele é um recurso meu, né? Que ele está me dando o quê? Lucro, ele está disponibilizando muitas coisas, mas para ele me disponibilizar muitas coisas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar, né? Eu tenho que tratar, eu tenho que manejar. Então vamos lá. Aí na aula passada a professora falou um pouquinho para vocês sobre a pedologia, que é aí o ramo, né, da ciência que estuda os solos, tá? Então quem fizer agronomia, biologia, o que mais? Geologia e entre outros vai trabalhar solos. Engenharia civil. Opa, professor, engenheiro civil tem que trabalhar solos? Sim. Pessoal, ele vai construir um prédio ou uma casa. Ele não tem que saber que tipo de solo que tem ali embaixo, né? Então ele também vai trabalhar o quê? Solos, tá? Aí depois a professora falou para vocês sobre o processo, né, de formação do solo, que nós chamamos de pedogênese. Então o solo, professora, o solo não estava aqui a vida toda? Não, vocês já estudaram lá em evolução, em biologia e tudo mais, talvez em geografia também, né? Um pouquinho sobre o processo de formação de solo, e isso cai bastante em vestibulares, PAS aí da vida e concursos, né, dessa área. Então, o processo de formação do solo é um processo lento, que demora anos para formar o solo agriculturável, ou seja, acho que eu errei a palavra, né? O solo aí que nós conseguimos plantar, que nós conseguimos cultivar, tá? Então, por isso que ele deve ser muito bem cuidado e muito bem manejado, tá, pessoal? Por quê? Porque o processo de formação dele, ele é lento, né? Ele é lento, tá? Então, lembra que a professora passou o material para vocês, o que eu disse? Que o solo, ele é formado a partir de uma rocha. Uma rocha aqui, ó, popular pedra, mas não é pedra, é uma rocha, que nós chamamos de rocha-mãe, tá? Professora, então o solo tem a rocha-mãe? Sim. A gente cavar aqui o nosso solo, nós vamos chegar à rocha-mãe. O que é essa rocha-mãe? Essa rocha-mãe foi se decompondo. O que é decompondo? Ela foi esfarelando e formando o quê? O solo. E todo esse processo nós chamamos de intemperismo. O que é intemperismo? Tá. O intemperismo químico, físico e biológico. Pensa com a professora. Então, nós temos assim, não sei se vocês já viram alguma propriedade, né? Foram viajar para algum lugar, viram assim um morro ou algumas rochas. E em cima dessa rocha nós temos algumas plantas, elas vão se fixando. Aí elas vão se fixando, as raízes vão fixando entre elas, com o tempo ela vai o quê? Esfarelando, e com isso vai formando o solo. Pensa essa rocha, né? É a água com a ação da chuva, a ação do vento, a ação dos relâmpagos, a ação dos micro-organismos. Com isso vai formando o solo, tá? Nada mais, é uma decomposição das rochas, que essa decomposição nós chamamos o que? De intemperismo. Intemperismo químico,
físico e biológico, tá bom? Então, a rocha-mãe, tá? E o tipo de solo, pessoal, da nossa região, ele vai depender o quê? Ele vai depender do tipo de rocha-mãe, ou seja, quem é a rocha-mãe daquela região. Por isso que nós temos, pessoal, vários tipos de solo pelo Brasil. Nós temos aí em torno de 13 solos por todo o Brasil. 13 tipos diferentes de solos por todo o Brasil, tá? Então, o que a professora disse, passou para vocês a aula passada? Então, o solo um pouquinho mais arenoso, nós temos aí a rocha-mãe, né, que é o arenito. O solo um pouco mais argiloso, que nós chamamos de solo roxo, né, popular roxo, um solo mais argiloso, a rocha-mãe, qual é? O basalto, tá? Então, no município de vocês, Moreira Salles, Cianorte e Japurá, nós temos alguns solos diferentes. A gente andar pela região, a gente já identifica alguns solos diferentes. Isso nada mais é, né, que a rocha mãe um pouquinho diferente, tá? Então a professora depois vai passar um mapa para vocês sobre os solos, né, da nossa região, tá bom? Então o solo, pessoal, o mais disponível aí é o solo, o latossolo, tá? O que nós chamamos, pessoal? Um solo profundo. O que é um solo profundo? É aquele solo que nós chamamos de um solo bem temperizado, ou seja, a rocha-mãe, ela é bem profunda. Nos Campos Gerais, nós encontramos aquela região ali de Curitiba. Quem já foi para Curitiba vê muito aqueles paredões de rocha, né? No meio das propriedades, aquelas rochas, tá? Então isso, pessoal, nada mais é que o neossolo, um solo mais raso, ou seja, um solo pouco intemperizado, tá? Então, nós temos aí vários modelos de solos na nossa região. O latossolo é um solo aí, do solo mais profundo da nossa região, que depois vocês vão ver no mapa e mostrar para a professora, beleza?